Historicamente, de maneira geral, não fora produzida uma reflexão mais sólida ou um manual popular que ensinasse a comunidade negra a lidar com o dinheiro. Preto e dinheiro são raramente associados. A preocupação de nosso povo para com a construção de riqueza transgeracional é mínima e os motivos para tal desinteresse são diversos. Mas acredito que a tutelagem a uma perspectiva branca seja um dos principais fatores. Tutelado pelas esquerdas, parte da comunidade negra acredita que o dinheiro é quase uma caixa de Pandora, na qual, se aberta, soltará todos os males. Assim, a pobreza tornou-se revolucionária, uma condição sine qua non para a possibilidade da justiça, da sede de justiça. Ludibriado por esse pensamento, pouco refletimos sobre o dinheiro, sobre o poder financeiro, sobre independência financeira, sobre a criação de um polo industrial tecnológico negro. Acontece que o nosso povo precisa entender sobre investimentos, precisa entender sobre negócios escaláveis, gestão de marca, precisa ver o dinheiro não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta fundamental para a conquista de liberdade e reequilíbrio de poder. Para falar sobre isso, eu convidei Bruno Horta, que é cofundador da Invest Smart, Licínio Januário, que é engenheiro civil, cofundador da Ouro TV e do Coletivo Preto, e minha amada Zica de Assis, empresária, sócia fundadora do Instituto Beleza Natural e membro da rede Endeavor. É um prazer estar com todos vocês aqui. Eu quero agradecer o tempo disponibilizado e gostaria que cada um de vocês se apresentasse rapidamente e também falasse um pouco sobre o tema que nós introduzimos. Pode começar por você, Zica, por gentileza. Olá! Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito a Nina e ao Movimento Black Money por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse painel lindo, falando de pessoas pretas. Vamos lá, eu sou Zica Assis, tenho 61 anos de idade, sou sócia fundadora do Instituto Beleza Natural, a maior rede especializada nos cabelos crespos, cacheados e ondulados do Brasil. E hoje, o Beleza Natural tem 28 anos de existência. Eu emprego 1.500 colaboradores, sendo 90% mulheres negras, mulheres pretas, 70% tiveram a oportunidade, porque tem até hoje, né? Tiveram a oportunidade do primeiro emprego. E isso é um orgulho para mim, porque empregar essas meninas, né, essas mulheres que não têm assim, a primeira oportunidade no emprego, assim, para mim é uma honra, porque eu venho dos 9 anos até os 33 anos eu fui empregada doméstica, não tive carteira assinada, também não tinha salário, era o que as pessoas davam. Tentou pouco tempo, né, gente? 28 anos atrás, mas era assim mesmo. E eu empregando essas meninas, sabendo que eu posso fazer isso, né? Para mim é uma honra, é um prazer. E eu, desde o início do Beleza Natural, eu e meus sócios tivemos um acordo. A gente teria que ter um salário fixo para se manter, mas todo o dinheiro que sobrava do lucro teria que ser reinvestido na empresa, porque a gente sabia que com o crescimento da empresa a gente teria sucesso. E assim até hoje. Zica, tem uma série no Netflix que é o Madame Sid Walker. Quando eu estava vendo essa série, apesar de não ter conversado com você anteriormente sobre isso, eu via muito da história do Beleza Natural dentro da série. Até convido a todos os espectadores que possam ver essa série Madame Sid Walker, e vocês vão entender muito dessa luta, dessa jornada que a Zica está demonstrando aqui para a gente hoje. E eu queria também ouvir um pouco do Bruno, também ele pudesse narrar um pouco de quem ele é, da jornada dele, da empresa, e também do que ele acha do tema central do evento.
Beleza. Bem, antes de mais nada, né, Alan, queria de verdade agradecer você, a Nina, todo mundo do movimento Black Money. Muito bom poder falar assim. Literalmente é a primeira vez que eu participo de um evento desse. Eu espero ser convidado mais. Porta Me aberta. apresentando, meu nome é Bruno Hora, eu sou carioca também, tá? Trabalho no mercado financeiro desde os meus 20, 19 anos. Hoje eu sou cofundador da Invest Smart. Nós somos uma empresa de investimento, uma assessoria de investimentos, uma das maiores do Brasil. Somos 49 escritórios, 750 pessoas, e hoje a gente toma conta de 9 bilhões de reais aqui na empresa. E sobre o tema, acho que eu queria muito dar ali esse comentário inicial sobre o que a gente vai falar. Eu acho que o mais importante de iniciativas como essas é despertar na comunidade que as pessoas devem falar abertamente sobre dinheiro. O dinheiro não pode ser um tabu dentro de casa, em relacionamentos, em casais, em conversas com os filhos ou com parentes enfim. Então, estou aqui para tentar desmistificar um pouco esse negócio que o dinheiro é tabu, que o dinheiro é o vilão, e a gente poder falar abertamente sobre isso e saber como a gente pode ajudar e se ajudar, vai ser fantástico. Muito obrigado de novo pelo convite. Prazer é nosso. E por último, e não menos importante, meu amigo Licínio Januário. Por favor, querido, se apresente para a comunidade e fala também desse projeto maravilhoso que é o Ouro TV. Olá a todos, muito prazer, Bruno, Zica, nossa, que honra poder estar aqui com você. Eu sou de Angola e eu posso dizer que o Beleza Natural teve um impacto muito grande em Angola também, assim como todo o conteúdo brasileiro, né? Falo disso melhor depois. Sou Licínio Januário, moro no Brasil desde 2006. Morei no Rio durante boa parte desse percurso que eu estou passando aqui no Brasil. Nos últimos 3 anos eu moro em São Paulo. Venho da engenharia civil, né? Sou instrutor de capoeira. Eu sempre gosto de passar por esse lugar porque é essa junção que me levou pro entretenimento, né? E com a visão que eu tenho, né? Com essa visão de olhar o entretenimento por fora, na sua importância para a construção social e também na sua importância financeira, né? Então, é desse histórico, né, que eu, enfim, sou ator, sou diretor de cinema, sou um dos fundadores da Olo TV. Somos uma plataforma de streaming, a primeira plataforma de streaming oficialmente, né, voltada para o conteúdo negro. Estamos aí dando os nossos primeiros passos, acabamos de fazer um ano, faremos um ano em dezembro. E isso, uma missão muito difícil, acredito que todos nós aqui temos uma missão muito difícil devido à estrutura do Brasil, né? E a gente acredita que essa luta dentro da comunicação é muito importante para a gente ter essa reeducação de consumo e tudo mais, né? E é isso, estou aqui para trocar, super ansioso para escutar todos. Maravilha. Um dos pontos que observamos no MBM é o mau entendimento da comunidade negra em relação ao dinheiro, consumo e poder. A possibilidade de consumir não garante a emancipação do povo negro. Poder não deriva da capacidade de consumo. O poder tem sua origem na capacidade de produção, de como cada grupo pode criar e reter suas riquezas. Como empresários em diferentes setores do mercado e graus de racialização, qual a relação que vocês estabelecem entre poder e dinheiro? Dessa vez eu vou seguir uma ordem de trás para frente. Anteriormente eu comecei com a Zica, terminamos com o Licínio. Agora eu sugiro que nós comecemos com o Licínio e terminemos com a Zica. Pode começar, por favor, Licínio. Qual a sua observação sobre o tema? Cara, é bem complicado isso. Eu vou falar do nosso ponto de vista da Olo, né, e o que a gente tem observado, e a minha visão de fora, tá? Eu sempre gosto de pontuar isso. Tudo que eu contribuo aqui no Brasil é parte da minha vivência vindo de fora, né?
Eu sou um homem preto que nasceu no meio do processo de guerra civil de Angola. Toda a minha família, né? Minha mãe, inclusive, foi guerrilheira e faleceu durante a guerra. Meu pai também. E meu pai, no pós-guerra, viu ali a oportunidade de, tipo, precisamos reconstruir o país, viu uma empresa de construção civil e daí, enfim, teve um crescimento legal e eu pude ter acesso a muita informação a partir dos meus 10 anos, né, de outros países e tudo mais. E o que eu vejo aqui, e agora ainda mais com a Wolo, para mim, tudo isso vai contrariar um pouco o que você falou, tá, Alan? Para mim, tudo isso está relacionado ao consumo. Tudo. A gente, por exemplo, a gente fez todo um planejamento com a Wolo, fizemos um investimento, tal, pessoal, amigos, famílias e tudo mais, que se a gente tivesse o consumo que a gente traçou, a gente tinha um monte de outras produções, entendeu, para tocar para frente e tudo mais, e aí aumentar a cadeia, né? Porque o que a gente vê aqui, de todos esses milhões de CNPJ, a gente tem um grande problema que é muito pautado com a comunicação e o marketing, entendeu? Da gente conseguir, de fato, atingir a massa, né? A gente vê que a mentalidade de consumo, de geral, pessoas pretas e pessoas brancas e tal, não sei o quê, ela não é favorável para os nossos empreendimentos, né? Para os nossos produtos, certo? A gente precisa ter esse amador muito grande e não só nossa, né? Tipo, a gente está produzindo a mesma qualidade que as grandes plataformas de streaming, entendeu? A gente não teve nem 1% do que a gente pautou de consumo, porque a mentalidade aqui foi feita para ter como o ideal um consumo de conteúdo preto americano, sabe? Então, se a gente não tem esse consumo, a gente não consegue produzir outros produtos, entendeu? E a gente não consegue fazer a roda girar, né? Então, inclusive, a gente está nesse momento, isso com a parceria com o Google e tudo mais, de buscar essa expansão, entendeu? Hoje a gente está repensando muita coisa. Para que a gente tenha sustentabilidade de fato, a gente está tendo que pensar para fora, de expandir produtos para fora e tudo mais, porque aqui a galera não. É muita curtida. Oi? Priscila, então, vou fazer uma breve observação. Não é que nós não concordemos com a ideia do consumo ser um poder. É uma diferente perspectiva. Porque o que você está me dizendo é o seguinte: você é um produtor negro que está produzindo conteúdo que é focado numa comunidade lusófona, mas ela tem ali um teor racial muito forte, só que a população negra não converteu para consumir isso. E muitas vezes isso está até acreditado ao ponto da própria comunidade negra não consumir aquilo que uma outra pessoa negra produz. Então, como nós estamos tão, digamos, distanciados da ideia de sermos produtores, de sermos donos dos meios de produção, o que acontece é que a nossa própria comunidade acaba não acreditando no nosso produto e acaba não consumindo dele. Eu acredito que a gente tenha o princípio é o mesmo, mas é aquele ponto que a gente precisa que o outro consuma da gente. Eu vou até quebrar um pouco a ordem agora, eu sei que agora deveria ser o Bruno, mas eu acho que o que você trouxe acaba combinando muito com o negócio da Zika, porque nós fizemos uma pesquisa no movimento Black Money que é sobre o afroempreendedorismo. E o que foi detectado é que a grande maioria dos negócios de pessoas pretas, elas acabam sendo para a indústria do cuidado e da beleza. Então, na indústria do cuidado e da beleza, parece que a população preta ela realmente acaba indo em direção a produtores negros. E parece que para outros produtos, nem tanto. Eu queria saber se a Zika também tem essa impressão e como é essa jornada dela com o negócio dela até fazer com que a população negra realmente, olha, vou consumir os produtos do Beleza Natural.
Eu acredito muito nisso, sabe? Para mim, é crescer junto com essas mulheres pretas. Não adianta seguir sozinha, sabe? Então, dar a possibilidade delas terem um emprego, né? Lutar junto com a gente é fantástico. E sinceramente, eu tenho profissionais dentro do Beleza Natural que começaram, por exemplo, limpando o chão e que estudaram e que lutaram, também me viram como um exemplo dentro do Beleza Natural, né? Porque como eu falei, eu vim de empregada doméstica. E elas têm um exemplo, elas quando vêm trabalhar comigo, elas já vêm com isso à flora, sabe? Pô, se a Zica conseguiu, eu também posso, e eu quero estar perto. E elas começaram como faxineira e viram a possibilidade de lutar, de acreditar que era possível chegar lá também. Elas hoje, muitas delas fazem parte da área de gerente do Beleza Natural. Chegaram a uma gerência. Então, eu acredito muito na transformação dessas pessoas, de dentro dela, de acreditar que elas são negras, que vêm da comunidade, sim, mas que elas podem chegar lá. Elas podem. Tem que ter esse brilho no olhar, sabe? Então, eu não sei se eu respondi a tua pergunta aí de estar junto com o Licínio, mas eu acredito muito que a mulher negra, eu falo de mulher porque eu trabalho com mulher, né? Eu trabalho com essas mulheres já há muitos anos e elas acreditam muito nisso, acreditam muito, elas se elevam, a autoestima delas se elevam tanto que elas falam assim, pô, eu sou preta, eu consigo chegar, eu quero fazer, eu quero acreditar na minha negritude, nas pessoas que eu amo, na minha comunidade, sabe? Então, eu sinceramente, eu vejo muito credibilidade muito nisso, delas acreditarem no produto que elas querem consumir, na luta que elas querem, acreditam que elas podem chegar lá. Exatamente, até por conta de um empoderamento estético que a comunidade negra vem criando. Eu acho que esse paralelo entre o tipo de setor que cada um de nós estamos, o Licínio com o entretenimento, a Zica com a beleza, e agora o Bruno vai ser muito diferente da perspectiva que nós trouxemos até agora, porque provavelmente o Bruno vai dizer para a gente que 90% dos clientes dele são pessoas brancas, porque o Bruno ele trabalha na parte de investimentos. Eu até queria que o Bruno pudesse trazer para a gente o que ele consegue comparar dos amigos dele, familiares dele, que são negros, como é que eles lidam com dinheiro e como é que a percepção de dinheiro da comunidade não negra, que é praticamente aquela que ele atende no negócio dele. Pode dar uma palavrinha para a gente, Bruno? Eu vou pautar minha resposta nessa perspectiva que é bem interessante. E aí a reflexão que eu faço sobre consumo, poder, dinheiro e como a comunidade negra vê isso, eu gosto muito de trazer a causa raiz do que a gente está enfrentando agora. Por que as coisas ficaram assim, né? Então, o que eu acho que é o grande erro, ou talvez ali o que ficou mal explicado para a comunidade, para quem está começando a investir, é o que é poder, na verdade. Tá? Isso eu acho que é a grande causa, a causa raiz. A gente costuma atrelar poder literalmente a dinheiro e consumo. E quando eu reflito, eu converso sobre isso, eu te digo que o dinheiro e até o consumo, eles são um meio para um fim, e é dos meios para o fim. Poder é você ter a gestão do seu tempo, o poder é você ter a possibilidade de falar não, poder é você poder ter a capacidade cognitiva de participar, de interagir ou de entender o que fazer com o seu patrimônio. Então, quando eu pego a causa raiz do que eu acho que a gente está passando, e aí que vem a grande diferença, vem muito da educação, e aí eu digo a educação fora do colégio, uma coisa que eu noto bastante, tá, no âmbito geral, é que a informação ela não é mais um bem escasso que está na mão de poucas pessoas. A internet ela democratizou a informação.
o que ainda é muito escasso é a vontade de aprender. Então, a minha colaboração, ela tem sido muito de estimular as pessoas a quererem entender, a querer aprender a lidar com dinheiro, a lidar com patrimônio, porque aí sim o dinheiro, a informação, a educação vão ser meios para o fim, e que o fim seja o poder, que o fim seja perpetuar o patrimônio construído, que o fim seja transmitir o patrimônio construído para a segunda, terceira, quarta geração, ou que o poder seja simplesmente poder dizer não para algo que a pessoa não queira fazer. A sua fala, Bruno, me trouxe a lembrança um livro que se chama A Deseducação do Negro, onde o autor diz que existem 2 tipos de educação. A que a escola te dá, que a gente chama que o sistema te dá, e também aquela educação que o homem dá a si mesmo. Ou seja, você vai receber educação de alguém, mas você precisa ser o controlador da educação que você quer ter. Ou seja, a busca de autonomia. Zica, eu tenho uma perguntinha para você. Sim. Na pesquisa Afroempreendedorismo Brasil, realizada em junho de 2021, foi apurado que o afroempreendedorismo é majoritariamente feminino, jovem, solitário e está ligado ao comércio e à indústria do cuidado, tendo a necessidade financeira como principal motivo para a abertura do negócio. Baseado nessas informações, você vê diferenças da realidade enfrentada ao iniciar a sua jornada empreendedora? E eu vou completar ainda essa frase, tá? Sabemos que você faz parte da rede Endeavor Brasil e gostaríamos que você dividisse com a audiência como foi virar a chave do empreendedorismo de subsistência para a empresária de grande escala, com lojas até em Nova York, que eu visitei a sua loja no Harlem. Sim, é claro. Eu comecei o meu negócio por uma oportunidade pessoal minha, né? Então, mas percebi também que era o desejo de outras mulheres, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, só eu que necessito disso, né? Porque há quase 30 anos não existia mesmo alternativa nenhuma para tratar o cabelos crespos, cacheados e ondulados. Era só alisamentos. Não tinha, eu não tinha possibilidade de, poxa, deixar meu cabelo black do jeito que eu amava, deixar o meu cabelo do jeito com a originalidade dele. As pessoas não respeitavam esse tipo de fio. Então, eu não comecei sozinha, né, gente? Eu comecei com meus sócios. Eu vim com como eles estão falando, que a maioria começa sozinha, mas eu não comecei. Eu trouxe meus sócios comigo. Eu entrei na sociedade com o meu conhecimento, com o desenvolvimento do produto que eu desenvolvi, por amar a profissão, porque é um amor muito grande. Até hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, eles entraram com dinheiro para poder montar a empresa, e eu com essa paixão e esse produto que eu desenvolvi. Então, quer dizer, isso que foi, sim, eu não comecei nada sozinha. E depois a Endeavor, gente. A Endeavor foi um ponto crucial assim, na vida do Beleza Natural, porque a Endeavor nos fez acreditar que era possível ter um crescimento. Sabe como? Com aconselhamentos de pessoas profissionais, como eu digo assim, aconselhamentos grandiosos, sabe? Como Beto Sucupira, o Jorge Paulo Lemo, o Mário Chadi do Spoleto, foram pessoas grandiosas por Beleza Natural, assim, aconselhamentos que a gente saía de lá fervilhando, sabe, assim, a cabeça para chegar e aplicar todo o aconselhamento no nosso negócio, sabe? Então, a gente não fez nada sozinho. E quanto a Nova York era um sonho mesmo, gente. A gente abriu Nova York assim, doido para chegar lá, para ver tudo acontecer, mas a gente abriu justamente numa época que logo depois veio a pandemia, e a gente não conseguiu levar
o Beleza Natural assim à frente. A gente teve que dar 2 passos para trás para a gente seguir aqui no Brasil. Então, hoje já não existe mais o Beleza Natural em Nova York. Mas não pense que eu paro aí, não. Não paro, não, porque a verdade eu quero é conquistar o mundo. Eu quero conquistar esse mundão afora. Porque é muita força de vontade, muita garra, muita determinação eu tenho. E eu sei muito bem de onde eu vim e aonde eu estou agora. Então, eu digo que a gente está subindo sempre o degrau, com pessoas sempre grudadas a mim, porque ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem que enfrentar junto para formar um time, para acreditar que isso é verdadeiro e chegar lá. Então, sinceramente, eu quero estar muito forte para conquistar esse mundão afora. Tenho muita coisa a fazer pela frente aí. Olha, pessoal, vocês deveriam ir anotando, quem está ouvindo, quem está assistindo, porque a Zica acabou de dar várias dicas aqui do empreendedor. Olha só, ter um time forte, ter resiliência, e resiliência é justamente a capacidade de você conseguir continuar andando apesar das circunstâncias. E de vez em quando dar um passo para trás faz parte do processo. E Cine, eu tenho uma pergunta para você. Podemos apontar que a grande maioria das dificuldades que empreendedores negros possuem para tocar seus negócios derivam do racismo estrutural. Contudo, gostaria de conhecer a sua percepção sobre isso. Como uma pessoa angolana, quais são as diferenças de uma pessoa preta empreender aqui e empreender na África? Cara, eu vou falar, né, eu comecei a empreender aqui, né? Comecei a empreender aqui e já direto para o entretenimento, mas eu acompanhei todo o processo do meu pai, entendeu? Todo o processo de crescimento dele, né? Desde o momento que ele observou, né, que tinha essa oportunidade de abrir uma empresa de construção civil, porque o país no pós-guerra ia precisar, né, ser reconstruído e tudo mais, e tudo que ele alcançou depois disso, né? A empresa dele super, enfim, cresceu, aí pô, teve grandes conexões internacionais após isso, e aí saiu da construção civil, abriu uma filial de transporte rodoviário, aí parcerias internacionais e tudo mais. E aí, beleza, com tudo, ainda vejo a gente, né, nos países, né, a gente, né, que tem todo esse processo com Portugal e tudo mais, muito atrasado, muito atrasado em relação à Nigéria, por exemplo. Tipo, o que a Nigéria está fazendo agora, né, os negros nigerianos e os negros americanos, com a conexão que eles estão fazendo. Não existe conexão entre a gente. A gente tem uma indústria muito grande, aproximadamente, sei lá, 300 milhões de pessoas, né, só de falantes de português, e não existe essa conexão. Então, eu vejo que os problemas de Angola e Brasil, eles perpassam pelos mesmos lugares, né? Vou falar desses dois lugares que eu, né? Eles perpassam pelos mesmos lugares, entendeu? A gente tem uma questão do produto americano, principalmente, se tornar um mainstream nos dois países, né? Em Angola, além do produto americano, tem o produto brasileiro, que é o produto mainstream, embora o Brasil não consuma nada de Angola, certo? Só que tem uma grande diferença que eu acho que seria bacana aqui, é que em Angola a gente pode consumir o que é de fora, mas quando tem algo nosso, a gente não deixa de consumir o que é nosso. A gente não deixa de consumir o que é nosso mesmo, sabe? E eu fico pensando, cara, se eu abrisse, eu e Leandro, né, se a gente abrisse a olho em Angola, se a gente ia ter mais números do que aqui, entendeu? Eu fico pensando muito nisso, entendeu? E é pensando nisso que a gente, no momento, está buscando conectar e fazer essa conexão, entendeu? Nas próximas produções, o que não vai ser fácil, porque a indústria audiovisual, ela vai no X da questão, entendeu? Vai no X da comunicação. Se a gente for pautar aqui, quantos filmes, séries, novelas a gente viu com casais negros? A gente vai contar no dedo. Isso é proposital, entendeu? E é essa mensagem que vai para o grande público, né? Então, a gente está no X da questão,
que é um negócio muito karmático e para tudo mais, entendeu? Porque a gente está ali lutando para mudar essa imagem que tem em relação a gente, em relação a famílias pretas e para tudo mais, para que influencia em todo o resto, né? E aí é isso, a gente está buscando essa conexão entre essas duas pontes, porque, como eu falei, tem os mesmos déficits, mas tem jeitos diferentes de lidar com esses déficits e tudo mais, certo? O consumo, para mim, o consumo ainda nos dois países é o que não faz os dois atingirem um lugar bacana de sustentabilidade empresarial, sabe? A gente pode apontar que, como a Zika acabou passando por uma revolução estética dentro da comunidade negra, e a gente está no meio de uma revolução cultural que negócios como a Ouro, negócios como a Diaspora.black vão ser grandes canais para essa revolução cultural. Agora eu tenho uma perguntinha também que é para o Bruno. Bruno, na esteira da nossa conterrânea carioca, Zika, gostaria que você pudesse dividir conosco o seu blueprint. Blueprint seria ali a regra. Qual foi o caminho que você seguiu para conseguir ter sucesso? Como morador do subúrbio carioca, tornou-se sócio fundador de um dos maiores escritórios de investimento do Brasil e palestrante de temas como empreendedorismo e motivação. Como foi o processo de mudança da CLT para se tornar um empreendedor de sucesso? Me fala um pouco desses seus desafios e quais dicas você poderia dar para a nossa audiência. Alan, primeiro, deixa eu dizer que eu adorei essa pergunta, tá? Eu conversei sobre isso com os meus sócios aqui recentemente. A gente tem, talvez hoje, com esse universo de likes, de imagens, onde tem tanta narrativa heróica, às vezes tão heróica, que são até fantasiosas, a gente fica com a falsa impressão que empreendedores são grandes apostadores, eles foram e largaram tudo para perseguir um sonho, e a história prova que, na verdade, empreendedores, eles são sim pessoas cautelosas. O que eles aprenderam a ficar bom é em gerenciar o risco da própria vida, em quando assumir o risco numa ponta, ser mais cauteloso na outra, por aí vai. Vou dar um exemplo prático aqui, de como a história mostrou pra gente. E aí, quando eu penso do meu lado, eu demorei quase um ano com a empresa que eu sou sócio já funcionando para tomar coragem, pedir demissão do banco que eu trabalhava e vir me juntar aos meus sócios. E aí, como é que a história diz isso? Vou dar um exemplo prático. Quem nunca escutou, leu aquele negócio que tipo, Bill Gates não tem faculdade, Bill Gates trancou a faculdade. Quantas pessoas já não usaram isso de argumento para alguma coisa? E aí, quando você analisa o filme por trás daquela foto, você vê, por exemplo, que Bill Gates trancou a faculdade quando a sua empresa de software consumia tanto do seu tempo que ele não conseguia mais conciliar as duas coisas, inclusive esperou que a faculdade formalizasse que ele poderia voltar, que era uma licença, antes de trancar. Aí você pega, sei lá, vamos lá, o Wozniak, o cara que desenhou o Apple One. O cara desenhou o Apple One foi lançado, o Apple One foi vendido enquanto ele era funcionário da HP e um ano depois ele se juntou aos sócios da Apple. E tem uma série de histórias que provam que o processo ele tem que respeitar o seu tempo, tá? Que não é uma grande aposta, é um processo em etapas. E a primeira etapa, às vezes, ela está muito atrelada a dinheiro. A primeira etapa pode ser construir uma reserva de emergência ou uma reserva para você ter 5, 6 meses, um ano de custo de vida guardado para você poder assumir o risco de empreender. Então, a minha transição ela foi assim, ela foi no meu tempo, literalmente. Tá? Eu fui CLT a vida inteira, talvez no começo não, meu primeiro emprego aí informal foi vender coca aqui em Copacabana, mas depois daí, quando eu fui caixa de banco, etc., foi tudo CLT. E aí, nesse meu processo de sair do CLT para empreender, ele não foi uma grande aposta ou não foi tão heróico como as narrativas das redes sociais falam. Ele foi no meu tempo. Demorei quanto eu achei que deveria demorar. Maravilha. Uma coisa que eu falo muito também é sobre as pessoas conseguirem lidar com o trabalho dela, que é de 9 às 5,
juntamente com o que elas querem empreender. O fator do negócio dela no início, ela pode ser um hobby e que conforme ele vai crescendo, ele vai ganhando volume, ele vai dividindo aquele tempo e a partir daí você pode ter a troca. A realidade é que você não vai poder ter, na verdade, o trabalho de 9 às 5, o empreendedorismo e ter diversão com os teus amigos. Um desses três vai ter que ficar para depois. Aquele indivíduo que tem a saga empreendedora provavelmente vai escolher o trabalho de 9 às 5 e empreender, e depois que o negócio dele estiver no topo, aí ele vai voltar a fazer diversão com os amigos. Queridos, nós estamos no campo do encerramento, chegando no campo final. Eu queria que vocês pudessem fazer suas conclusões finais, dar o último recado para a nossa audiência do que vocês acharam, suas impressões e dicas para a comunidade. Pode começar pela Zica. Primeiras damas, né? Olha, gente, que coisa linda ouvir isso aí, sabe? Porque a gente não descansa jamais, né? Jamais a gente descansa. Quando você é apaixonado pelo seu negócio e gosta do que faz, deixa os amigos parece que fazem parte também, porque eles sabem a nossa paixão, a nossa força de vontade que a gente tem de estar ali na nossa empresa, no nosso negócio, né? É muito lindo. Olha, sinceramente, se eu tiver que deixar aqui uma mensagem para quem vai empreender, sinceramente, se apaixona. Faça o olho brilhar das pessoas que estão à sua volta, sabe? Quando a gente fala se fervilhando. E se você conseguir passar para o outro tudo que você está sentindo por dentro, assim, dessa energia, dessa coisa boa, desse amor, com certeza as pessoas vão acreditar em você e vão junto. Porque, como eu falei, ninguém faz nada sozinho. Eu tenho tanta gente que diz assim para mim, mas você ensina a aplicar o seu produto, você ensina tudo que você sabe para os outros, e às vezes eles saem e querem fazer igual. Mas eu falo, gente, é assim mesmo. Se você quer crescer, não tem jeito, você tem que deixar, igual filho. É igual filho, você tem que ensinar e deixar ele caminhar, sabe? Mas isso está dentro de você, a sua essência, o seu carinho, a sua determinação, a sua força de vontade. Você nunca vai deixar de ser quem você é para poder os outros levarem a fama por você. Então, seja sincero, seja honesto, ame o que faz, sabe? Seja apaixonante e não tem descanso, não. Descanso jamais. Porque se você ama o que faz, você não se cansa. Isso é a dica para o empreendedor, sabe? E para qualquer um que queira empreender, sabe? Tem muito orgulho, assim, de ser negra, de ser uma pessoa preta aqui no Brasil, ser mulher preta, lutadora, vencedora, e que tem muito a acrescentar para muitas mulheres, adolescentes aí nesse Brasilzão afora. Muito, eu quero contribuir muito para que todas essas pessoas pretas cresçam e acreditem no seu sonho, e acreditem em você, como mulher, como homem, como criança, como jovem, sinceramente. Mestre Licínio. Boa! Então, para o empreendedor, eu diria, cara, esteja pronto para a guerra. Esteja pronto para a guerra, porque infelizmente a gente vive num país que ele opera para que empresas pretas não sejam cases de sucesso, para que empresas pretas não estejam se comunicando com a massa, entendeu? Não estejam movimentando milhões e tudo mais. Então a gente precisa estar pronto para essa guerra de verdade, porque só a gente crescendo para a gente gerar mais emprego e para impactar de fato em toda essa questão de fome, desemprego da população preta, morando na rua, e só a gente pode mudar isso. Não tem como. Consumir produtos de empresas brancas que tenham pessoas pretas e tudo mais é massa, mas a gente precisa romper essa barreira. A gente precisa pensar em diversidade nesse crescimento de empresas pretas, né? E é isso. Brigadão, Zica, muito bom de te ouvir. Brigadão, Bruno. Vamos que vamos, bora conectar e vamos nessa. Com certeza. Sua vez, Bruno. Vamos lá.
A minha dica para o empreendedor, primeiro eu vou pegar a carona aí do que a Zica, do que o Lucine falaram, de contribuir, consumir. Então, a minha primeira grande dica é invistam em você. Invistam bastante em você, melhorem, estejam sempre melhorando, sempre buscando aprender e tenham a humildade de entender que que nós precisamos sempre estar aprendendo. E a segunda, que talvez seja a principal, é que você não precisa ser um faixa preta para ensinar o faixa branca. Se você for um faixa amarela, você já tem conhecimento suficiente para ajudar um faixa branca. Então, se ajudem. Se você a gente sabe que o mato é alto para a comunidade. Então, se você andou um pouquinho, traz alguém para mais perto de você. O que a Zeca falou, achei lindo. Então, assim, pega o que você sabe e ensina, ajuda, contribui, e os frutos vêm, tá? E vem mais rápido do que você imagina. Eu diria que os três acabaram falando para a gente aqui sobre liderança transformadora. É a questão que a figura do líder é aquele que quer semear e dividir aquilo que ele tem, aquilo que ele aprendeu. O fato do Bruno crescer com o negócio dele vai formar novos agentes autônomos e que um dia eles possam sair e abram um novo escritório, que ótimo, são mais pessoas levando sustento para dentro da família delas. O fato da Zica estar treinando novas mulheres e essa mulher, de repente, criar um salão de beleza dentro da comunidade dela, que bom para ela, que é sustento e crescimento econômico para aquela região. O Licínio ensinando as pessoas a trabalharem com audiovisual, ter a questão de vídeo, novas tecnologias, que bom que a gente vai ter mais pessoas negras empregadas. Então a gente tem que acabar com essa ideia de competir com o outro para a ideia de colaborar uns com os outros. E que assim os negócios vão se tornar mais prósperos. Muito obrigado pela presença de vocês. A liderança de vocês é realmente inspiradora e foi por isso que eu fiz o convite de vocês estarem aqui. Muito obrigado, a contribuição foi impagável e eu queria dizer que eu aprendo com vocês constantemente e quando eu era jovem e via a Zica na Rede Endeavor, eu sempre falei, eu quero estar lá também. Obrigado por tudo que você tem feito até hoje, Zica. Obrigadão, gente. Beijo grande. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Que bom, muito bom.